Fala galera, beleza? Boa tarde, boa noite, bom dia para quem tá acompanhando. Nosso primeiro episódio aí do nosso novo programa aqui na TV Vale do Sol, programa BT1 Esportes. Vamos trazer um pouquinho de cada modalidade esportiva para você, características aí dos esportes que estão no topo aqui na região de Açaí, e a gente vai trazer convidados especiais aí. Nosso primeiro episódio chama-se Falando de Esportes. Hoje a gente trouxe das figurinhas que vai mais aparecer aqui no nosso programa. Professor Vinícius Aldebaran. Professor Vinícius Aldebaran, que é profissional de educação física formado pela Universidade Estadual de Londrina, professor de beach tênis, professor de voleibol e professor de natação. É uma das referências aí de Açaí na modalidade e hoje trouxe um pouquinho da sua história pra gente. Fala aí, professor Vinícius, se apresenta pra gente. Tudo bem, galera? Primeiro eu queria agradecer o convite aí do Pedro. E você viu já me deu uma moral aqui na abertura, já. É por isso que é bom ser entrevistado por amigo, o cara já valoriza você. Então, primeiramente, queria agradecer o espaço aí dessa resenha de hoje. Fala, professor Vinícius. Então a gente vai trazer um episódio especial hoje, falando de esporte. A gente vai trazer um pouquinho de cada modalidade. E eu queria saber de você um pouquinho da sua atuação. Como você vem trabalhando aí, qual modalidade você vem atuando? Bom, agora eu tô mais inserido em 3 modalidades aqui na nossa cidade, né? Que é o beach tênis, o vôlei e a natação. São as que eu tô trabalhando mais agora. A natação atendo público infantil, também o público da terceira idade, com as atividades de hidroginástica, né? O beach tênis eu tenho alunos de todas as faixas etárias e o vôlei são as equipes de competição escolar, né? De idade escolar aí, de sub-18 e sub-15. Então são as que eu tô mais à frente agora e acabamos de voltar da competição dos Jogos Escolares, então tem muita coisa que a gente tem que trabalhar ainda, visando essas próximas competições do próximo ano aí. Galerinha, pra quem não é muito dentro dos esportes aqui em Açaí, a gente tem muita coisa, tem beach tênis, tem natação, voleibol, e o professor Vinícius está inserido nessas diversas modalidades. Vini, qual das principais modalidades esportivas assim que você tem mais trabalhado, se você for ver o centro assim da sua atuação? Bom, hoje, há uns 3 anos, né, eu tenho um projeto do vôlei lá com o Colégio Carrão, né? Paralelo a isso, eu tenho um projeto particular também que a gente tem aqui na quadra da PAI. Então, eu acho que o vôlei é o que eu mais estou presente no momento, tendo em vista essas competições, né, que a gente tem. Até o meio do ano a gente tem bastante calendário de jogos, tem os jogos da juventude, jogos escolares, que são os mais badalados, vamos dizer assim, que a gente tem a maior preocupação e faz toda a programação desse primeiro semestre do ano, visando essas competições, né. Daí, posterior a isso, tem os torneios aqui da região também que a gente participa. Esse final de semana você acompanhou também, a gente teve um torneio do vôlei de areia, agora ontem, né, no domingo. E então, o vôlei é o que eu mais estou atuando, tendo em vista que a gente tá com uma geração bem legal aí, com a galera num nível legalzinho pra competir, o pessoal chamando a atenção de outras cidades aqui da região. Então eu diria que o vôlei é o que eu mais tô atendendo agora. Também tem o beach tênis, que eu, além de dar aula aqui em Açaí, tem também turmas lá em Biporã. Então também é uma modalidade que eu tô bem inserido. Mas o vôlei ainda é o carro-chefe, por enquanto. Galerinha, então, a gente tem trazido o nosso programa que chama BT1, né? A gente vai trazer os esportes e suas diversas modalidades. Acho que hoje em Açaí tem uma grande demanda de beach tênis, né, Vini? Eu queria que você falasse o que você tem trabalhado hoje, o que você tem visto do beach tênis aí no cenário de Açaí. A gente vai falar um pouquinho. Cara, o beach aqui, não só em Açaí, eu acho que na nossa região, acho que na nossa região sul aqui mesmo do Brasil, o beach tênis chegou pra ficar mesmo, assim. Eu no começo, você lembra, a gente fez o curso junto, eu não botava muita fé, não, achava que era um esporte de moda, assim, de momento. Mas eu acho que ele veio pra ficar, tem muito inserida. Então, e eu acho que o beach tênis tem a vantagem de ser um esporte meio que universal, assim, que consegue uma criança de 5, 6 anos consegue praticar ali e brincar, até idoso. Então, assim, eu acho ele bem acessível nesse sentido. Então, qualquer faixa etária você consegue estar praticando. E aqui na nossa cidade em específico, a gente tem hoje já 4 arenas aqui, né? Eu acho que isso também reflete que a nossa comunidade mesmo, assim, aderiu ao esporte e acredito que tem muito a crescer ainda. Então, a gente já tem resultados com alguns atletas, você aí com o sub-15, já sub-16 trabalhando. Então a gente já tem alguns resultados nesse sentido. E eu acho que isso aí é reflexo dessa adesão mesmo da galera nessa modalidade. Como eu falei, como é um esporte universal, eu acho que tem essa vantagem de você conseguir trabalhar todas as idades e ter resultado em todas as idades também. Galera, então, a gente tá falando de vários esportes e a gente vai trazer um pouquinho de cada
esporte que o professor Vinícius está atuando hoje. A gente falou de beach tênis. E eu também queria falar para vocês, o professor Vinícius, ele atua com um projeto social muito legal de voleibol. Tanto é que já tem 2 títulos seguidos aí de jogos escolares, que é uma competição aí que a molecada leva muito a sério. E acho que é um dos principais cenários aí, exemplos para esses projetos sociais que têm desenvolvido um trabalho muito legal. E eu queria que o Vini falasse um pouquinho, Vini, um pouquinho do vôlei em geral, para a galera conhecer o que é o voleibol e depois a gente falar um pouquinho do projeto. Bom, o vôlei, pra mim, assim, é o meu esporte que eu mais gosto, talvez é o que eu pratique há mais tempo. Eu passei por todos eles, não era que eu era bom neles, não. Na verdade, eu era ruim em quase todos, mas eu sempre gostei de esporte, né? Então, o vôlei aqui na nossa cidade, de um tempo pra cá, eu comecei esse projeto após a pandemia, né? Lá no Colégio Carrão. Um abraço pra diretora Leda, que cede esse espaço pra gente estar trabalhando em projetos 3 anos já. E quando a gente começou, era meio para inserir mesmo a molecada em algum esporte. E como eu tinha vivência no vôlei e sempre gostei, eu me dispus a começar esse projeto lá. Quando começou, era tanto o time feminino quanto o masculino, né? Então a gente começou a trabalhar e já tinha uma programação de jogos escolares naquele ano, 2022, né? 2022. E quando iniciamos o projeto, tinha essa programação visando participar dos jogos escolares, sem muita pretensão de resultado, nada. Daí a gente conseguiu classificação aqui na municipal, daí fomos pra regional, conseguimos ficar em segundo lugar, tanto no masculino quanto no feminino. Então, assim, eu vi uma geração legal, assim, que tinha interesse. Daí a gente começou o projeto. E no outro ano, em 2023, ano passado, daí a gente, dando continuidade a 2022, né? A gente já conseguiu uns resultados melhores. E esse ano também, como você falou, a gente conseguiu o título da fase regional em 2023. Fomos campeão lá em Cornélio, regional. E esse ano conseguimos o título em casa. Ganhar, né? Jogando em casa tem que ganhar, não tem jeito. E a gente conseguiu. E na macro também, sim, resultados bem expressivos, tendo em vista que a gente não tem tempo muito grande de treino, é uma vez por semana o projeto lá, né? Algumas atletas tem treinamento também nos demais dias, né? Que a gente tem um projeto particular, mas lá no projeto do colégio mesmo é um dia só na semana, consegue estar com os atletas juntos. Então, assim, são resultados expressivos, mas é igual eu falo, tá? Eu não gosto muito de vangloriar a minha atuação. O mérito é deles, porque a gente sabe todas as dificuldades que tem quando a gente tá num projeto à frente de um projeto que, a princípio, a gente não tem muito material, muito apoio, assim, vamos dizer. Então, assim, a gente iniciou nesse sentido para inserir a molecada no esporte e os frutos são o resultado do trabalho deles. Não tem outra explicação. São eles que vão treinar. Às vezes a gente vai treinar à noite lá no zerinho, parte física, parte técnica e tal, tudo. Não é fácil, é um saco treinar a parte técnica. Você fica lá fazendo manchete, toque 1 milhão de vezes. Então, assim, vai muito deles também. Então, acredito que esses resultados que a gente tem durante esses 3 anos passa por eles e claro que a gente tem que fazer essa parte toda da responsabilidade de levar para competir, de estar cuidando fora de horário de escola, a gente tem lá. Graças a Deus a gente tem também o retorno dos pais, tem a confiança na gente. Então acredito que é uma soma, né? Então os resultados é soma de tudo isso aí, mas principalmente do esforço das meninas e meninos que têm o interesse na modalidade. Legal. Gente, para quem não acompanhou, recentemente a gente teve a etapa dos Jogos Escolares aqui em Açaí, etapa regional. O município aqui de Açaí estava de parabéns, conseguiu trazer uma das etapas que acho que traz um momento muito importante para essa molecada. O que o esporte faz é totalmente uma mudança de comportamento totalmente para essa molecada. E o professor Vinícius atuou, a gente teve futebol, futsal, voleibol, basquete, diversas modalidades que muitos às vezes não conhecem, né? A gente fica muito preso no futsal, mas o Açaí tem ganhado grande destaque em diversas modalidades. E a gente teve um momento muito marcante no voleibol, acho que foi a grande final contra a Bandeirantes. Queria que o Vini falasse um pouquinho desse momento marcante que foi do voleibol, né? A gente vai trazer um pouquinho de cada modalidade, mas especificamente esse momento do voleibol, que foi muito legal. Cara, aquele jogo foi o segundo jogo, na verdade, a gente sabia que tinha 2 equipes ali que iam bater de frente, tinham 5 equipes, né? Foram todos contra todos, mas a gente sabia que tinha 2 equipes ali que talvez a gente nem era favorito contra elas, mas tinha chance de fazer um jogo tete a tete ali contra elas. No segundo jogo, a gente ainda teve um problema com a quadra, não sei se você lembra, a gente ia jogar num local, tudo, e daí o jogo foi transferido, acho que 10 minutos antes da programação original, foi transferido o jogo ali pro ginásio da PAI, que é onde a gente treina, então é meio que a casa das meninas ali. Aquele jogo contra a Bandeirantes, a gente sabia que tinha 2 jogadoras ali de Bandeirantes que faziam a diferença e a gente se organizou para tentar neutralizar elas, vamos dizer assim, né? O vôlei, diferente de algumas modalidades, tem essa vantagem, você consegue tirar alguns jogadores do jogo, vamos dizer assim, através de uma questão tática ali, se organizar que a gente consegue. E o que mais marcou, você tava lá no dia do jogo,
foi a questão da torcida. Eu nunca tinha visto o ginásio da Pai ali tão cheio, assim. Então foi muito legal nesse sentido. Isso aí também reflete que a gente tava falando do beach tennis, que a nossa comunidade abraçou, mas o vôlei também é uma modalidade que vem numa crescente grande nesse sentido, de chamar a atenção tanto dos jovens quanto do pessoal da comunidade mesmo pra ir assistir. Nesse jogo em específico, eu acho que tudo somou pra ter bastante gente lá. E como atrasou por conta da chuva, foi acho que depois das 5, então talvez o pessoal que trabalha em horário comercial saiu, então tinha muito pai assistindo, conseguiu lá assistir. Então foi um jogo, assim, eu sou a minha mão até de lembrar. Mas foi muito legal, tipo, nesse sentido a gente sabia que era equipe forte, mas a gente se mobilizou, se organizou e conseguiu sair com a vitória, assim. Não foi fácil, você que tava lá assistindo viu, teve um finalzinho ali meio... As meninas sempre adoram assim, colocar um pouco de tensão no jogo. Às vezes tá o jogo fácil, mas elas conseguem colocar emoção, vamos dizer assim. Mas no final deu tudo certo, era um jogo que a gente precisava vencer. Como era o segundo jogo e a gente tinha mais 2 depois deles, a gente precisava vencer ele ali pra tentar... Não colocar um favoritismo, mas sim se impor e ficar na frente da tabela, né? A gente somava os pontos daquela vitória. A gente já tinha jogado um jogo no dia anterior e vencido, né? Se eu não me engano, contra o Sertanejo, foi o primeiro jogo. E esse segundo contra a Bandeirantes a gente sabia. Bandeirantes é dirigido pelo professor Marcos, que é meu colega, então eu sabia que... Conheci o trabalho dele já e já sabia que não ia ser fácil. Mas no final deu tudo certo. As meninas conseguiram a vitória lá, jogaram super bem e ficaram super felizes. Eu acho que mais do que a vitória foi a questão da confiança delas para os outros jogos, né? Para dar continuidade na competição. Tanto que os outros jogos, eu não lembro se você viu algum, mas foram mais tranquilos, assim. Tinha a equipe do Colégio Militar de Cornélio também, que é uma equipe forte. Foi o nosso último jogo e jogou super bem também. Então, esse jogo em específico de Bandeirantes trouxe esse fator da confiança pro nosso lado aí, que foi essencial pra nossa campanha. Galera, show de bola. O professor Vinícius falou um pouquinho do vôlei e seus momentos marcantes. É spoiler até para outros episódios que a gente vai trazer algumas jogadoras que vivenciaram esses momentos, tanto no basquete, futsal, voleibol. E a gente relacionando a atuação do professor Vinícius, eu queria perguntar, entre voleibol e beach tênis, quais as diferenças assim que você vê? Que a galera do voleibol joga beach e a galera do beach tá entrando pro vôlei. Então, assim, qual a diferença que você vê? Pô, vou lá jogar voleibol, vou sofrer no beach. Ou tô jogando beach, acho que vou conseguir jogar voleibol, vou ser o craque no vôlei. Mas, na verdade, não. Qual que é as diferenças aí que você podia colocar de características pra gente conhecer um pouquinho dos dois também? Então, Pedro, eu acho assim... Como eu migrei do vôlei pro beach, né? Então eu tenho essa visão desse lado, não do contrário. Tem algumas vantagens. A questão do tempo de reação, a gente já tem, quanto da defesa do vôlei. No beach a gente precisa ter muito, tá? Não é reflexo, tá, gente? É tempo de reação, tá? O pessoal da educação física fica pau da vida, fala reflexo, tá? Não existe reflexo. Então, essa questão do tempo de reação, como a gente traz o vôlei já pela questão da defesa, então a gente já tem uma vantagem, talvez, em relação a isso. E a questão dos golpes de ataque, né? As ações ofensivas no beach tennis também são... É o ideal que a gente faça no nosso alcance máximo, né? Tanto o smash como o gancho, que são as ações mais ofensivas assim. E no vôlei também, a gente sempre faz a ação ofensiva com o braço estendido, né? Então acho que migra essas coisas, a gente consegue ter uma vantagem. Porém, os gestos técnicos de movimentação é totalmente diferente. Então, essa desvantagem também, né? No vôlei a gente usa muito o deslocamento lateral, assim, tá? E no beach tennis a gente pode e deve, né, às vezes cruzar um pouquinho mais a perna para chegar a um alcance maior. Então tem essas questões que eu sofri no começo. Não que eu jogue beach tennis bem, tá? O Pedro joga bem, eu não. Mas eu sofro um pouquinho nessa questão de movimentação ainda. Mas se for pra falar qual que eu gosto mais, não preciso nem responder, né? É o vôlei, com certeza, porque o beach tennis ainda vamos dizer assim, tô aprendendo. Apesar de saber jogar, a gente tem uma ideia de didática, de como ensinar, pelo menos, tem muito aluno que ganha da gente já aí. Pessoal, show de bola. A gente tem diversas modalidades que têm sido, acho que, muito praticadas aqui nessa aí, mas principalmente o beach tênis, o voleibol e o futsal. Só que assim, queria fazer uma brincadeira com você. Dos esportes, assim, você que é da modalidade, do voleibol, do beach e acompanha muito, qual dos esportes que você tem acompanhado, assim, que você fala, poxa, esse é legal de acompanhar, tenho assistido, assisto basquete, assisto tênis, porque a gente sabe que tem uma demanda longa de esportes aí pra gente conhecer. Bom, ultimamente, eu sempre acompanhei tênis de quadra, tá? Eu sei que você também é do tênis, mas eu não sei nem segurar a raquete de tênis, mas eu sempre acompanhei. Eu lembro de um rapaz, Gael, Golfin, alguma coisa assim, um francês? Monfils. É isso, Monfils, né? Isso. Então, eu sempre gostava de assistir o jogo dele. Nem sei se ele joga mais, mas eu acompanhava bastante. O basquete eu assisti também. Hoje tinha até um amistoso dos Estados Unidos, né? Eu assisti um pedacinho.
Então, assim, são esportes que eu não pratico, nem sei como faz, tá? Eu sei que você joga basquete também, mas basquete eu sou péssimo também. Mas são esportes que eu gosto de acompanhar. Não sei porquê, mas eu não gosto de acompanhar vôlei pela TV. Apesar de gostar de jogar, eu acho um saco assistir vôlei. Mas eu gosto de jogar, não de assistir. E o beach tennis eu assisto muito pouco. Vejo quase nada. Tanto que a gente tá até brincando essa semana. Vocês falaram os nomes de uns jogadores aí, eu não sei nem quem que é. Mas é questão de gosto, né? Mas assim, eu tenho um problema sério de acompanhar coisa que demora demais. Que tem futebol, também futebol demora pra fazer gol. Então, tipo, bem que meu time tá super bem, o Palmeiras agora, mas... Ó, a galera tá puxando sardinha já. Então, assim, eu tenho uma dificuldade de parar pra assistir as coisas. Eu acho que sou meio imperativo. Então, eu prefiro jogar do que ficar lá assistindo. Mas eu acompanho basquete, o tênis eu sempre gostei de acompanhar. E o futebol, que eu acho que é padrão cultural nosso, assim, né? Até porque a gente torce por equipe. Assisti ontem a final da Copa América. Então, são os esportes que na TV, assim, eu acompanho, mas não fico na íntegra, não. Não consigo ficar lá o jogo todo, já vou sair fazer alguma coisa. Mas eu acho que são, assim, assistindo são esses por enquanto. O beach tennis eu assisto muito pouco. O beach tennis e o vôlei, que são os que eu atuo mais, são os que eu assisto mesmo. Show de bola. Então, e assim, de praticar, qual que você pratica intensamente? Por exemplo, assim, pratico vôlei. Toda semana jogo vôlei, toda semana jogo beach. Ou não tá praticando, só tá dando aula. Então, esse é um problema sério também. Agora eu vou voltar a jogar. Eu fui convidado por uma equipe pra voltar a jogar, então eu tô me cuidando mais no vôlei, né? Então, assim, o vôlei, como eu treino 2 vezes por semana, você tá ali dentro de quadra, pelo menos esse período. E nos finais de semana a gente tem bate-bola também. Então, pelo menos 3, 4 vezes por semana eu tô ali com a bola, na rede, na quadra, tênisinho e meia de cano alto, eu sempre tô ali nessas 4 vezes por semana. O beach tênis eu dou aula lá em Biporã nas sextas-feiras, né? E aqui em Açaí também mais 2 vezes na semana. Então, também tô na areia essas 3. Então são os demais. E na piscina, na verdade, eu tô toda semana, todo dia, né? Mas tem dia que não entro, que são os alunos que já sabem nadar, a gente só instrui ali de fora. Então, assim, de segunda a sábado, com certeza eu tô em algum lugar, tô praticando alguma coisa. Mas eu mesmo treinar só uma vez na semana, e olha lá, não migué ainda. Mas agora, como a gente tem equipe e tem uma equipe que me convidou pra jogar, eu tô treinando um pouquinho mais. E na academia que eu voltei, gosto muito, mas precisei voltar. Show de bola, pessoal. A gente já falou um pouquinho de beach, falou de vôlei, falou de outras modalidades, mas eu queria também falar da natação. A natação, pra quem não sabe, também é uma modalidade, tá chegando as Olimpíadas aí, então vamos, quem tá aí dentro dos esportes, bora acompanhar. E eu queria ver com o professor Vinícius. A natação hoje aqui, como que ela tá inserida? Tá inserida num movimento mais competitivo ou mais para saúde, lazer? A gente sabe que você tem diversos alunos mais crianças, né? Não tanto adultos. Então, falar um pouquinho da natação também. Bom, a natação aqui no local que eu atuo é mais voltado pela questão da segurança, né? Assim, então os pais colocam as crianças desde pequenininho pra criança ganhar uma autonomia mesmo na água. Porque se a gente parar pra pensar hoje, qualquer evento que a gente vai, seja numa chácara, num clube, assim, sempre vai ter uma piscina, uma coisa. Então, assim, os pais têm essa preocupação que eu acho super válido de estar inserindo a criança na natação pra ela ganhar autonomia em alguma eventualidade, ela conseguir se virar ali dentro da piscina. A questão competitiva eu trabalhei muito pouco, só quando tava durante o período de graduação ali, a gente acompanhava os meninos que competiam pela faculdade, né? Assim, competitivo eu tive muito pouco contato, mas é mais nessa questão da saúde, tanto na questão da segurança, quanto na questão de uma pessoa estar inserida também ali em alguma atividade, né? Que é a questão da hidroginástica já também que eu atuo lá. Então, assim, a piscina, as atividades aquáticas, vamos dizer assim, tem muita vantagem, né? Então, o pessoal sempre busca ela, somente idoso, né? Se referindo à hidroginástica, pela questão do baixo impacto. Então, eles têm que estar inserido em alguma coisa assim, que tem alguma dificuldade, alguma limitação. Então, a hidroginástica seria uma atividade ideal para ele ali nesse sentido. Já no público infantil, essa questão que eu falei para vocês, da segurança, né? Dele ter uma autonomia na piscina, tendo em vista essas situações que a gente tem. É muito fácil acesso, né? Então, a piscina, clube, praia. Então, toda essa questão, os pais têm a preocupação e já colocam desde pequenininho as crianças. Então, ali onde eu atuo na clínica, eu tenho alunos de 3 anos até alunos de 70 anos, vamos dizer assim. Então, é bem, bem amplo essa procura pelas atividades aquáticas, né? Não só a natação, mas também como a hidroginástica. Galera, é legal a gente ter essa relação que, igual o professor Vinícius falou, tem alunos de 3 a 70 anos. Então, assim, o esporte é para todos, o esporte é praticável para todos. O beach tennis está bem visível isso. A gente tem criançada participando, adultos, pessoas de mais idade e famílias juntos. E aí, professor Vinícius, o que eu queria ver também com você, a gente fala muito de
de adultos praticando, mas hoje a gente sabe a importância de uma base, dessa molecada que vem participando do basquete, vem do vôlei, beach, futsal. E eu queria perguntar pra você, o que você acha que pode ser um cenário bom pra essa molecada? Qual esporte, assim, que você vê um futuro que você fala, sair daqui uns 5, 6 anos vai estar no topo, assim, dessa modalidade esportiva? Cara, então, eu tenho uma ideia e já conversei até com alguns professores meus durante o período de graduação, a gente sempre comentava sobre isso. Eu acredito que o esporte é educação, né? Então, sou prova viva disso, vamos dizer assim. Como sempre tive inserido nesse meio, praticando. Comecei muito cedo com futsal lá no Maria Mitico, brincava tudo. Depois treinei um pouco do basquete ainda. Não era nada bom, tá? Não perto. O Pedro é craque no basquete, tá? Não sei se vocês sabem. Então, assim, e por último foi o vôlei que eu conheci. Foi o esporte, assim, que em 2012, eu lembro que era ano olímpico ainda. O Marcelo foi lá divulgar o projeto, tal. E eu fui. Então, eu acredito que o esporte é educação, né? Então, para as crianças, para jovens, é de extrema importância por conta da questão de disciplina, eu acho que agrega a vida do jovem, né? E tanto questão da saúde também. A partir do momento que você está inserido em uma modalidade esportiva e gosta, né? É muito mais fácil você ter uma vida ativa. A gente sabe todos os problemas que a nossa comunidade, em geral, falo, tanto aqui na nossa cidade como no Brasil todo também, essas questões de doenças de obesidade, hipertensão, que são muito frequentes. A gente vê uma taxa alta da população com algum problema nesse sentido. Então, assim, o esporte inserido na vida da pessoa, tanto a qualidade de vida, que eu acho que é primordial, sim, a princípio de você estar numa modalidade esportiva, quanto a questão também de você ter a questão social, né? Você estar inserido num grupo. Então, a gente relatou a questão do vôlei, né? Eu tenho o meu grupo do vôlei, então as meninas ali já têm o grupo delas, então tem essa relação social, conhece gente que viaja para jogar, então elas já têm amigas de outras cidades que jogou contra. Eu citei a situação de Bandeirantes, né? Do Marcos, a filha do Marcos jogou pra gente uma etapa dos escolares agora, então cria esses laços também. Então não é só a questão da saúde, né, que eu acho que é importante, mas também tem a questão social, que é um problema também que a gente tem que enfrentar hoje, principalmente com os jovens, a questão de tempo de tela, de questão de celular, de tecnologia e tudo mais. Então, assim, às vezes eles não têm muito essa questão de se relacionar por ficar muito fechado, ficar muito preso, né, a essa questão. E a gente vê isso em diversas modalidades, né? Futsal, basquete, são diversas, tanto projetos quanto eu que saí de um projeto social com o basquete, tanto você com o voleibol. A gente vê uma mudança de comportamento totalmente diferente. Eu saí também de um projeto social, né, com o Marcelo. Então eu acho que tanto a questão da saúde quanto a questão social é de extrema importância para a vida deles, assim. E a gente vê esses resultados em pouco tempo. Então não tem muito para onde fugir. Se você tiver o esporte inserido na sua vida, você vai ter tanto a qualidade de vida na questão da saúde, na questão social também, que eu acho de extrema importância. Show de bola, galera. A gente vai se encaminhando pro nosso final. Então eu queria conversar um pouquinho e fazer uma brincadeira com o professor Vinícius. Eu vou falar 2 esportes e ele vai ter que escolher um. Então a gente vai falar em esportes em gerais, aí até uns esportes diferentes, hein? Então vamos lá. Vini, basquete ou futsal? O basquete. Beach tênis ou vôlei? Vôlei, muito vôlei. Atletismo ou natação? Natação. Hipismo ou hóquei? Hóquei, porque eu tenho medo de cavalo. Legal. Vôlei de praia ou futsal? Vôlei de praia. Galera, seguinte, agora outra brincadeira que a gente traz muito, que eu acho que é muito importante, o professor Vinícius vai ter que falar um esporte que ele gostaria de praticar. Acho que é um esporte que ele nunca praticou e teria interesse em conhecer. E a gente vai fazer isso com ele e vai trazer para vocês nas nossas redes sociais, ele fazendo uma aula experimental disso, hein? A gente vai trazer pra vocês. Cara, é que assim, não é uma modalidade competitiva, assim. Bom, pelo menos eu nunca vi competição e não é uma modalidade olímpica. Mas eu acho muito legal aquele slackline, que ele dá de se equilibrar na fitinha lá. Tem um menor equilíbrio também pra fazer, com certeza. Acho que é um esporte que é diferente, né? Tem pessoas que nem vê isso como esporte, mas é um esporte que a gente traz como um esporte radical, talvez. Isso, é um esporte de aventura, né? A gente, às vezes, a gente acompanha no Zerinho, tem um pessoal que pratica. Nossa. Então, assim, é um esporte legal, um esporte diferente. Eu falo que eu tive uma única experiência, assim, no litoral. A gente tinha uma atividade lá em Guaratuba, eu tinha que tentar atravessar uma piscina lá. Eu acho que eu dava 2 passos e caía na água já. Eu vou conseguir. Mas, assim, fazer aula mesmo eu nunca fiz. Tenho vontade, vamos procurar agora um professor. E lembrando, galera, o professor Vinícius se formou na UEL, né? Eu também fiz UEL e a gente sabe que na UEL tem diversos professores ótimos e de representação imensa em questões esportivas. Por exemplo, o Elcio, que traz Comitê Olímpico, é uma das referências do basquete.
E assim, Vini, o que você já praticou lá de diferente que a gente pode? Eu, na minha época que eu estudei lá, eu nunca tinha praticado tênis de mesa, pratiquei lá. São coisas diferentes que eles passam, né? Sim, sim. Tô aproveitando o gancho, professor Elcio, se chegar nele, ele vai ouvir nosso podcast. Professor Elcio, eu lembro até hoje, foi uma das primeiras aulas, os primeiros professores meus, assim. A gente ele explicava atividade de basquete lá, e daí faltou um dia pra completar o time lá, e ele foi no time adversário, eu jogando. Daí, a gente batendo bola lá também, não sabia muita coisa de basquete, e eu tava com a bola, ele veio e me deu um tranco, assim, me jogou longe, velho. Daí, tipo assim, eu caída no chão, meio que olhei com o zoião arregalado pra ele, assim. E ele veio até uma piada, ele sempre manda no Instagram pra mim, assim. Que ele falou, olhou pra mim e falou assim, você quer falta, você pede. Daí eu falei, caramba, velho. O professor Elcio, assim, metade da minha altura ali, já não é um cara novo, né? Eu falei, nossa, tomei um tranco, jogou longe, assim. Mas em relação aos esportes que eu pratiquei, durante a faculdade a gente passou por muita coisa. Esses esportes de aventura eu tinha muito receio, porque eu sou muito medroso, sempre fui muito medroso. Mas um que me chamou bastante atenção era as modalidades do atletismo. Sempre gostei, arremesso de peso. Professor Pedro? Não, era a professora Maiara na época, acho que ela nem tá lá mais. Então, Mariane, não é Maiara, Mariane. Então tinha essas modalidades que eu nunca tive muito contato, mas o arremesso de peso, lançamento de dardo, salto em altura, a gente praticava ali. Claro que durante a graduação são tudo material alternativo, né? Então a gente criava o nosso material e fazia. Então eu gostava muito dessa parte. Mas a gente passou por tudo lá, né? Natação também eu aprendi bastante coisa, professor Piraju, professor Hernani. Então são modalidades assim que me chamam a atenção. E o tênis de quadra, que eu tinha uma dificuldade imensa. O que eu devo ter mandado de bolinha na rodovia lá, cara, porque eu não tinha a menor destreza. Pessoal, e pra quem não sabe, o beach é mais fácil do que o tênis. O tênis é muita técnica. Até vou relacionar aqui a Thaís, né? A Thaís joga tênis, né, Thaís? A Thaís daqui uns dias vai vir também gravar sobre tênis com a gente, vai falar um pouquinho. O tênis pra você trocar a bolinha no tênis, você vai demorar quase 1 ano. No beach você faz o quê, Vini? 2 aulas, 3 aulas? Isso, dependendo, menos ainda. E pra quem não conhece o tênis, é um esporte muito bom de acompanhar. Trabalha tanto fatores físicos quanto mental. É um trabalho com você e você. Sim, a Thaís tá aqui nos bastidores, né? Eu já ouvi falar que ela é pró já, ó. Lá, dá pra ver ela ali no fundo. Fiquei sabendo que ela é quase profissional já, né? Já ganhou uns torneios aí, ganha da galera, a gente ganha dos eu vou nomes fazer umas aí. aulas com você, Pedro, pra tentar ganhar dela, pra tentar desbancar o título. Boa, galera. Então, assim, falando sobre o atletismo, qual das modalidades dentro do atletismo que você acha que você se daria bem? Você comentou aí. As atividades de velocidade, lá os 100 metros, alguma coisa, porque eu sou bom de correr, tenho a perna comprida, só também. Se fosse de distância eu já vou morrer. Mais de 400 metros, provavelmente eu vou cansar na metade, não vou conseguir fazer. Então, acredito que essas modalidades de explosão, né? Eu acho que eu tentaria, me arriscaria, mas os outros demais, jamais. Sem lançamento de peso, nada? Nada, tá doido. Meu bracinho aqui não chega. Natação você nunca competiu? Já competi. Já competiu também? Uhum. Também não fui tão bem, não. Eu fui por equipe, quase afundei minha equipe. Tive que nadar crawl lá. Meu pior nado. Galera, fico muito feliz de trazer o professor Vinícius aqui. A gente é muito parceiro, tem trabalhado bastante aí com os projetos sociais. Tanto eu com o basquete, o professor com o vôlei, a gente trabalha junto no beach. E acho que hoje a gente trouxe um episódio para falar de esporte em geral. É o nosso primeiro episódio aqui. Queria agradecer a TV Vale do Sol por proporcionar essa oportunidade pra gente trazer, porque é importante, né? A gente fica muito preso em outras coisas e o esporte hoje igual a gente trabalhou, é um fator de mudança, tanto para jovens quanto adolescentes, adultos, e é um fator ali que muda vidas, né? A gente pode trazer diversos exemplos aqui, a gente vai trazer alguns convidados especiais para falar disso. E assim, Vini, queria agradecer você. Agradecer de coração, a gente tem trabalhado bem junto e espero que mantenha essa parceria. E é igual o Vini falou, gente, o Vini fala do vôlei, fala do beach, mas a gente vai trazer diversas pessoas que vão trazer outras visões, tanto de outros esportes. E vocês vão conseguir conhecer um pouquinho de cada esporte, um pouquinho de cada modalidade ali, características, tanto divergências. Talvez o Vini goste de vôlei e não goste de futsal, né? Mas talvez um outro convidado que eu traga goste de um futsal, de um basquete, e a gente vai junto trabalhando isso. Então a gente encerra nosso primeiro episódio com o professor Vinícius, o episódio falando de esportes, e a gente vem para o próximo episódio falando especificamente de beach tênis. A gente vai ter uns convidados especiais para passar para vocês um pouquinho do que tá se tornando o beach tênis aqui em Açaí. Para quem não sabe, já tem 17 quadras em Açaí, hein? Então a gente vai trazer um pouquinho disso aí. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Obrigado, professor Vinícius. Agradeço. Obrigado, TV Vale do Sol. Obrigado, Thaís, que tá aqui nos bastidores ajudando a gente. Vamos que vamos. Valeu, galera. Até o próximo. Valeu!